Essa é boa. Vamos esperar o Facebook chamando a turma. Ó, que beleza, já temos aí várias pessoas. Como que pode, né? Não tem internet e mesmo assim tá conectado. Olha que maravilha. Bugou, né? Quando você clica, aparece. Ó, gente, tudo bom? Essa daqui é a minha segunda live de 2017 e a primeira live ela foi nossa, mas que barulho que faz aqui, calma aí. Ele avisa quando alguma pessoa dá um like, então eu não vou conseguir ouvir mais nada porque fica fazendo um barulho, quer ver? Dá uma olhada. Bom, gente, a primeira live foi na Colômbia, então essa é a minha primeira live brasileira de 2017. Eu tô cheio de gente aqui, não, pode aparecer, hoje tem um monte de gente aqui. Tô com meu irmão aqui, tô com a minha cunhada, tô com a minha esposa, então hoje são 4 psicólogos ao mesmo tempo na sala. Então, hoje a nossa live, na verdade, a gente tá todo mundo ouvindo, né? Então não precisa nem perguntar, porque se alguém não estivesse ouvindo, as pessoas falariam. Ih, ficou baixo o som, apareceu. Ficou baixo o som. Vê se melhora. Ah, sem microfone não tá bom, tá bom. Agora voltou o microfone, acho que voltou, tá? É que a gente tá, na verdade, testando o Facebook Desktop. Eu não sei se vocês já viram isso. Vocês podem abaixar o Facebook pro teu computador e ele fica bem melhor, porque, por exemplo, quando eu fazia a live antes, eu ficava com a telinha pequenininha e os comentários de vocês ficavam bem pequenininho. Agora os comentários ficam enormes, aqui eu consigo ver o que está todo mundo falando, tá? Então, legal que está todo mundo aí. A gente tem a turma do mundo da psicologia, a gente está de novo fazendo essa transmissão dentro do mundo da psicologia e a gente também está fazendo essa transmissão na minha timeline. Então, estou muito feliz de poder recomeçar os nossos encontros semanais. Essa live aqui, ela tem o intuito de poder contar algumas coisas que vão acontecer agora em 2017. Então, ela possivelmente seja uma live um pouco mais curtinha. Ela seja uma live para a gente poder bater papo e afinar e refinar um pouco os nossos objetivos, né, de 2017. Então, quem me acompanhou em 2016 eu fiz duas diferentes ações aqui no Facebook, né? Uma primeira ação minha foi escrever pequenas dicas de reabilitação. Não sei quem que acompanhou. Eu vou recompilar essas dicas, acho que chegaram a ser 12 ou 13 dicas. Eu vou recompilar elas e vou colocar num blog para ficar disponível para todo mundo, não precisar ficar buscando no Facebook. E vou também continuar escrevendo essas dicas, porque isso muito me interessa. A ideia, no fim, é a gente poder tirar aí um livro, né? Nem que seja um e-book, alguma coisa do tipo, mas que seja um livro com dicas já publicadas, mas melhor organizadas, melhor exemplificadas, e também dicas que sejam novidades, né? A Natália... Mas eu sempre falo, não adianta amigo falar que amou os meus textos, porque amigo é amigo, né, Natália? Então, mas obrigado, que bom que você gostou, Natália. Eu vou continuar, porque essas dicas são dicas práticas, né? Então, tinha lá dicas de como lidar com a fadiga, o cansaço, dicas de como lidar com dificuldades comportamentais, dicas de como fazer treinamento parental, dicas de como lidar com raiva, como lidar com culpa, como lidar com desatenção, enfim, uma série de dicas que eu fui compilando ao longo da minha experiência e que falam um pouco da minha prática, tá? Então, 2016 foi um ano legal por conta disso. 2016 foi um ano muito legal, porque eu terminei meu doutorado, né? Então também isso foi bem importante. E aí eu me libertei para poder ir fazendo algumas iniciativas próprias. A segunda coisa muito legal que a gente fez em 2016 foram começar as lives de segunda, né? Só que as lives de segunda, 2016, foi na verdade... Ô, Michele, um beijão pra você, saudades.
As lives de segunda nada mais eram do que um piloto, um balão de experimento para coisas que eu também estava fazendo em paralelo. Não estava trabalhando só nas lives, eu estava trabalhando em vários projetos em paralelo. E esses projetos vão acontecer em 2017. Então, as lives de segunda, elas vão agora ganhar uma cara um pouco... gostou? Gostou? Um pouco diferente em 2017. Deixa eu contar um pouquinho o que a gente vai fazer. A gente vai fazer durante um mês, né? Um mês tem 4 semanas. Então, cada semana a live vai ter um formato diferente. Na verdade, 2 das semanas do mês vão ser lives como elas eram em 2016. Então, eu vou vir aqui e vou apresentar um tema para vocês e a gente vai ficar durante mais ou menos 1 hora discutindo sobre esse tema. Eu digo mais ou menos 1 hora porque todo mundo que participou das lives viu que tem live que demorou 2 horas, teve live que demorou 1h30 e lives que, enfim, que eu consegui chegar no 1 hora, né? Então, é tão gostoso esse canal que a gente abre aqui de discussão, né? E a gente encontra tantos amigos presentes aqui, então... nesse momento, na minha timeline estão com 34 pessoas e na timeline do mundo da psicologia estão 50 pessoas. Então, essa coisa é tão fantástica de ter tanta gente junto em pleno janeiro. A gente está esquentando os motores, então é muito legal poder... a gente teve lives, acho que a última de TDAH que a gente bateu... Foi mais ou menos 200 pessoas. Então, quando que um professor vai poder ter 200 alunos numa sala de aula, né? Se não é num congresso. Então, fico muito feliz de poder retomar isso. A Edilene está falando que é de Porto Velho, está feliz de estar me escutando. Obrigado, Edilene, muito legal poder ter você. A Tércia está falando, podemos sugerir temas? Sem dúvida. Na verdade, eu tenho a minha listinha dos temas já sugeridos. Tem uma série de coisas super interessantes. Quer ver? Deixa eu pegar aqui no meu celular, deixa eu encontrar ele, só para as pessoas saberem que eu anoto aqui os temas. Mas sem dúvida, Tércia, por favor, sugira, porque aí fica mais rico essa troca, né? Oh, Marcelino, que legal, Marcelino, um super abraço, que bom que você conseguiu vir. Deixa eu achar aqui o tema, calma aí, gente. Bom, então aqui, ó. Temas que sugeriram: reabilitação de dislexia, reabilitação de transtorno desafiante opositor, como falar de motivação, como é o processo de reabilitação, de motivação dentro da reabilitação, como que constrói relatórios no processo de reabilitação, lesão encefálica em adultos, transtorno borderline, apraxia da fala e na infância. Enfim, uma série de temas que sempre que as pessoas propõem eu vou anotando e vou tentando construir o nosso calendário, né? São 40 e poucas semanas, possivelmente 40, porque talvez eu tire férias em algum momento. A pessoa que chega de férias já está pensando nas férias. Esse sou eu, bem-vindo ao meu mundo. Mas... Então, possivelmente, a gente acabe em 40 semanas tendo aí 20, deixa eu ver, 40, possivelmente 20 semanas nas quais a live será de temas sugeridos pela turma daqui. Claro, dentro do que eu posso falar e do que eu sei falar. Também é bem importante deixar isso claro, porque eu tenho meus limites teóricos, profissionais, mas de qualquer jeito faço questão de poder trazer tudo o que eu sei para a gente discutir. A segunda novidade, então, como eu falei, 2 vezes por mês a gente vai falar de temas dentro da neuropsicologia, da terapia cognitiva e da psicologia. Vou tentar cada vez trazer temas que sejam mais práticos, mais vida real e que a gente possa aprender aqui, pôr na prática e voltar a discutir. 1 vez por mês eu vou ter uma live que vai ser de bate-papo. Um pouco como essa de hoje, mas essa é muito mais inicial para a gente se conhecer melhor. E como a gente tem tanto um público que trabalha muito com reabilitação e terapia, que é o público que visita a minha timeline, e a gente tem também o público do mundo da psicologia, que é um mundo de pessoas que trabalham com psicologia, gostam de psicologia,
e é um público muito grande, vocês devem acompanhar o Mundo da Psicologia, é um blog que hoje bateu 400 mil likes, 400 mil curtidas. Então a gente tem muita gente que participa e que tem dúvidas, né? Então nesse dia de bate-papo, de discussão, onde a gente vai poder trazer as dúvidas, a ideia é que a gente possa falar para os dois públicos, tanto para o público que entende muito de psicologia e que trabalha há muito tempo com psicologia, quanto para o público que está começando agora ou que tem curiosidades. Por exemplo, olha que legal aqui no Mundo da Psicologia, tem um monte de gente falando, olha, primeira vez aqui, estou ansiosa, ou sou ansiosa, a Magazile, a Débora, primeira vez, a Adriana, a Elisângela, um monte de gente participando aqui e falando que é a primeira vez, pedindo para falar sobre autismo. Já tenho novidades sobre autismo, aguenta aí que vai vir coisa legal. De qualquer jeito, então é um público grande que a gente está alcançando e vai ter um dia no mês, né, uma segunda no mês, que a gente vai abrir para bater papo. E nesse bate-papo a gente vai fazer perguntas, trocar. Olha que legal, o Marcelino, que é da educação, vai trazer questões e todo mundo vai trazendo e a gente vai trocar e aprender junto. Acho que essa é a ideia desse encontro mais de bate-papo e mais aberto, tá? Legal, então aqui já falei de 3 encontros mensais. E claro, só para deixar bem claro, a gente está fazendo a live de segunda. Se a coisa começar a dar certo, óbvio que a gente pode fazer 2 vezes por semana, fazer outros encontros, mas a ideia é organizar a nossa live de segunda-feira. A partir disso, a partir dessa primeira live que vai ser temática, a segunda live talvez o bate-papo e a nossa quarta live que vai ser temática, vai ter uma live por mês que eu vou conseguir realizar um sonho antigo e que é um sonho também, além de ser um sonho antigo, é um sonho que eu venho discutindo e que discuti, bolei e conversei e estabelecemos durante as férias, que é o sonho de poder fazer uma live que vai chamar de pai para filho. A maioria das pessoas aqui sabem que eu vivo numa família de psicólogos, né? Então eu tenho... começando pela minha casa, meu pai que é psicólogo, meu irmão que é psicólogo, aí eu sou casado com uma psicóloga, tenho uma cunhada psicóloga, do lado da minha esposa tem tio, eu tenho um outro cunhado psicólogo, do lado da minha família também tem um monte de pessoas psicólogas que são amigos, então eu sempre vivi e cresci nesse ambiente de psicólogo, e crescer num ambiente de psicólogo traz muita coisa importante, muita coisa legal para a nossa formação enquanto psicólogo. Então, na terceira, mais ou menos isso, tá? Mas na terceira segunda de cada mês, a gente vai fazer uma live que chama de pai para filho. Vou estar eu, meu irmão e meu pai, a gente vai sentar num sofá e bater papo sobre a prática clínica da psicologia, né? Então a gente vai pegar temas, a gente já escolheu diversos temas, principalmente temas da vida real. Então, por exemplo, algumas pessoas estão falando aqui, sou psicóloga, que bom trocar informações, né? Falou a Isabelle. O Brian falou, poderia abordar o tema borderline. O Bruno, despersonalização e desrealização. Outras pessoas falaram de pânico. Já vou falar aqui da Maria Campos, que perguntou de psicanálise. A gente vai chegar aí. Mas então, a ideia é que nesse terceiro encontro mensal, que vai ser às segundas, de pai para filho, vai ser um bate-papo. Tanto eu trazendo a minha prática clínica, meu irmão que se formou em psicologia trazendo a experiência dele, e meu pai trazendo a experiência aí de 40 anos de prática clínica. E a gente vai pegar temas como pânico, depressão, ansiedade, fobia social, borderline, esquizofrenia, e a gente vai pegar esses temas e poder discutir e contar um pouco dessa experiência de vida, né? Muito mais do que a gente dizer como faz, e aí que eu quero dizer para Maria Campos, muito mais do que dizer nós somos da TCC, nós somos da neuropsi, nós somos da psicanálise, nós somos da comportamental. Claro, a ideia aqui é a gente poder discutir psicologia, fenômeno psicológico, né? Experiência de seres humanos que trabalham com ciência, claro, nós somos todos de formação científica, mas principalmente poder trabalhar com o ser humano. Dito isso, já deixo claro que a nossa abordagem, a nossa visão, vamos dizer assim, profissional, muito se embebe na psicologia cognitiva, muito mais
e na terapia cognitiva, muito mais do que, vamos dizer assim, na terapia cognitiva comportamental. Me encanta muito a abordagem da terapia cognitiva. Sou neuropsicólogo, trabalho com neuropsicologia, mas a minha visão é muito mais ampla que isso. A visão do meu pai, então, é muito mais ampla. Meu pai tem um histórico de formação rogeriana, depois terapia cognitiva, enfim, é um caso à parte, é uma história à parte. Tudo isso a gente vai poder se apresentar e dizer um pouco melhor sobre a nossa prática psicológica clínica, mas aqui a gente já está meio que num momento de que não tem muito sentido falar em abordar, assim, fechar a abordagem teórica. A gente está muito mais interessado em falar na experiência de ser terapeuta. Como é a experiência de ser terapeuta? Como que um terapeuta lida com um ser humano na frente dele com depressão? Quais são as técnicas que a gente mais utiliza, as que tem as melhores evidências? E quando o caso é difícil? E quando usar uma abordagem clássica não funciona tão bem? Como que a gente funciona, né? Então é um pouco por aí. Deixa agora eu só ler algumas coisinhas. Eu já queria, antes de ler, pedir para todo mundo que estiver aqui conectado agora, por favor, compartilhe esse vídeo. É muito importante. De verdade, vocês sabem o quanto que a internet funciona com compartilhamento. Sem vocês, tudo que eu faça aqui chega longe, mas limitado. Se a gente conseguir cada um compartilhar um pouquinho, a gente vai mais longe. Então, clique na opção compartilhar, convide seus amigos, chame para dentro pessoas que estão agora, que a gente ainda vai ficar mais um pouquinho junto hoje e as pessoas podem conhecer esse projeto. Isso é muito importante, tá? Então, podemos falar de psicologia hospitalar? Cláudio, olha, claro que podemos. E muito do que eu tenho uma experiência de trabalhar dentro de uma universidade que é também hospitalar, mas digo que já fui supervisor de neuropsicologia dentro do hospital, mas digo também que meu conhecimento é limitado dentro do que eu posso falar de psicologia hospitalar. Não é uma experiência que eu tenho de uma vida toda. A minha experiência de vida toda é dentro da clínica da neuropsicologia e da terapia cognitiva, tá? Daniel, não tô. Eu vi o Janeiro Branco, eu vi mais ou menos como funciona, mas eu não estou acompanhando o dia a dia. Aconteceu algum fato legal? Você pode trazer isso para mim? A Kaline chegou, a Denise chegou, a Luciana chegou. Olha quanta gente ainda. Ainda é minha segunda vez. Oh, ainda, que beleza, que bom. Traz a turma para falar que a gente vai poder bater um papasso. Sol, que bom que você veio aqui. Deixa eu ver a turminha aqui do Mundo da Psi. Quanta gente legal, o Arthur, a Isabelle Carla, a Renata, a Rosemary, quanta coisa legal. Gente, é isso, né? Então vamos construir esses espaços de segunda para que a gente possa trocar. Uma coisa que eu percebo muito é que às vezes a gente se fecha em certos núcleos, né? Então, eu sou da psicanálise, eu sou da terapia cognitiva, eu sou da neurociência, eu sou da psicologia social, e a gente acaba não fazendo trocas. Sendo que o objeto, além de ser o fenômeno psicológico, o fenômeno humano, o objeto é o ser humano, e isso é muito importante. Então, esse espaço aqui, quem acompanhou as lives iniciais que eu fiz, foram lives um pouco mais voltadas para reabilitação, neuropsicologia, porque esse é o campo que eu sou professor e que eu domino, né? Mas cada vez mais eu estou tentando trazer temas que interessem a todo tipo de psicólogo e professor e educador, porque eu acho que falta isso. Falta a gente, de um lado, trazer uma abordagem bem científica para a neuropsicologia e falta, de outro lado, a gente fazer a ponte entre a neuropsicologia e a educação. Porque se a gente conseguir jogar abordagens básicas e comprovadas que funcionam para dentro da educação, para dentro da terapia clínica, a neuropsicologia vai cumprir o seu papel, que não é ficar só em avaliar. Essa coisa de só vou avaliar o cérebro, preciso conhecer como o cérebro funciona e depois eu mando para alguém tratar. Não sei se vocês lembram da última live, quem não lembra, por favor, busque aí no nosso bate-papo na timeline. Quem viu o bate-papo com o professor da Colômbia, o professor Walter, vê um pouco do que é isso que eu estou falando. Ele dizia, e eu acho que é muito interessante isso que ele falava assim, como pode uma pessoa, um profissional da área da saúde, da área da neuropsicologia, um profissional que a vida inteira estudou cérebro,
ele faz uma avaliação do cérebro de uma pessoa e quando termina a avaliação e ele sabe o problema que a pessoa tem, ele fala, mas eu não trato. Quem trata é outra pessoa. Né? Então, essa discussão me interessa muito. Por que que no Brasil a gente criou a fantasia de que o neuropsicólogo ele só avalia? Por que que a gente acredita na ideia de que o papel do neuropsicólogo é ser um avaliador e alguns vão ser reabilitadores? Né? Por que que será que isso acontece? Né? Isso é um tema importante, eu acho, para todos aqueles que trabalham com neuropsicologia. Por que que a gente acredita que a gente sabe exatamente o problema de uma pessoa, mas a gente não quer tratar? Não, existe alguém melhor para tratar. E esse alguém, teoricamente, não foi quem avaliou. Então ele não sabe o que a pessoa tem de problema. Ele vai ler só um papel. Então se a gente está querendo construir uma psicologia integrativa, uma psicologia mais completa e mais complexa, uma psicologia que realmente está aqui para servir, porque quando eu tenho um filho com TDAH, ou como o Enéas falava sobre dislexia, quando eu tenho um filho com dislexia, eu quero solucionar o problema do meu filho. Aí a escola não sabe o que fazer, manda para um neuropsicólogo. O neuropsicólogo diz o que está acontecendo no cérebro, mas ele fala, eu também não trato. E aí tem que chegar num terceiro, e às vezes a gente vai mandar para um fono, para um físio, TO, quer dizer, pelo menos num fono, um psicopedagogo, e para um neuropsicólogo, e nenhum dos três avaliou. Então o que eu venho falando há muito tempo, que integrar avaliação e reabilitação não é ser chique ou fazer algo muito chique, é o mínimo. Mas é o que acontece. Existe aqui um problema no Brasil nas pós-graduações. Existe um problema no Brasil na graduação que fatia com o intuito de ser pedagógico, fatia o conhecimento com o intuito de ser mais fácil de entender, e o que acontece? Que depois que acaba a formação, não reintegra. A Maria Campos aqui no Bate-Papo do Mundo da Psi faz uma pergunta. Neuropsicologia e neurociência são as mesmas coisas? Não, ou sim, ou fazem parte. Mas, enfim, neuropsicologia especificamente é o campo da psicologia, e aí tem uma discussão, porque também agora é um campo da fono, às vezes também é o campo do TO, às vezes é o campo do pedagogo, enfim, isso está uma confusão, mas vou dizer a forma clássica, é um campo da psicologia, do saber do psicólogo, que tem como prática o conhecimento da interação entre um cérebro saudável e um cérebro com prejuízo. Então, na neuropsicologia, a gente teoricamente entende como funcionam os circuitos cerebrais, os sistemas cerebrais, e a partir disso a gente consegue avaliar e planejar uma intervenção para quando o cérebro não está funcionando ou não está bem adaptado ou funcionando de maneira adaptada. Quer dizer, tira o cérebro, quando uma pessoa não está da maneira mais adaptada ou funcional. Então a neuropsicologia ela se utiliza de conhecimentos de diversos campos diferentes. Ela avalia o funcionamento social, familiar, emocional, personalístico e também o cognitivo e comportamental. E a partir disso, a neuropsicologia planeja intervenções para melhorar o funcionamento do paciente. Então isso é um pouco a neuropsicologia. Do outro lado a gente tem a neurociência, que na verdade a neurociência seria um supracampo que envolve desde química, física, qualquer filosofia, biologia, psicologia, e na verdade é um campo do estudo do cérebro. Então eu quero saber tudo a respeito do cérebro, como o cérebro pensa, como o cérebro conecta, mas como que o cérebro processa um determinado neurotransmissor, enfim. Então é um supracampo, tá? A gente volta para esse tema um pouquinho depois. Então voltando para falar de neuropsicologia, um pouco da minha cruzada, do meu eixo. Oi, Rafa. A Rafaela chegou, a Aline chegou, a Miriam Coutinho, Maria José, quanta gente aí, legal. Ó, Catiúcia, Lisiane, quanta gente boa. Ó, então, gente, não, Sueli, não esqueci de falar do autismo, não. Eu vou contar do autismo já algumas coisas, tá? Eu tô de olho aqui, é que é muito tema pipocando, tá?
Mas vamos lá. Então, só para voltar aqui um pouco a minha lógica, porque na verdade eu estou aqui contando algumas coisas para tentar conectar com esse plano que vai ser 2017 aqui nesse espaço que são as lives, tá? Então, gente, nesse espaço aqui, por mais que eu tenha 2 lives que eu vou fazer por mês, que são temáticas, com temas que eu vou trazer, uma live que é como essa, bate-papo com perguntas e respostas, onde a gente vai falar sobre 1000 temas diferentes dentro do que eu sei, claro, e muito neuropsicologia e terapia cognitiva. Existe essa 4ª live que vai ser de pai para filho, onde eu e meu irmão vamos estar conectados com meu pai, juntos os 3 e podendo falar sobre a prática clínica. Tudo isso existe um eixo de pensamento por trás, que é a minha vontade de poder junto com, ou melhor, não só junto com o Facebook e com vocês, mas na verdade é um exercício meu de pensar em voz alta qual é a psicologia que eu faço. Qual é a psicologia que eu acredito, né? Qual é a neuropsicologia que eu visiono que deveria funcionar? Qual é a reabilitação que eu quero ver funcionando, né? Então isso tem tudo a ver com essa minha busca desde que eu comecei a minha formação, e com essa busca que eu quero continuar com parceiros, né? Então quando eu trouxe o professor Walter na última live para falar sobre neuropsicologia qualitativa e falar do Luria, quem não viu perdeu e tem que ver. Também um outro lembrete aqui na minha mente, eu quero fazer dentro do meu blog todos os meus textos, mas também todas as lives, os links para as lives, para as pessoas poderem continuar assistindo. Essa live com o professor Walter foi maravilhosa, né? Então, a gente poder entender um pouco qual era a cabeça do Luria e como ele via a psicologia e como ele entendeu a neuropsicologia, né? É importante. Então, essa desconexão que existe entre os saberes e as práticas, elas só trazem uma coisa que é uma prática do psicólogo fragmentada. Por isso que a gente recebe relatórios neuropsicológicos de pessoas que já fizeram a avaliação e vêm procurar uma outra opinião. Por quê? Porque fez a avaliação, não encontrou alguém para tratar, tem que procurar outra avaliação e ver se encontra alguém para tratar. Então, um pouco... Aí, Nicole, que beleza! Por favor, Nicole, mande questões aí, tá? Fabiola, Janine, Cris, isso aí, todo mundo presente. Então todo mundo vai chegando e a gente vai aumentando. A gente tem aqui nessas lives pessoas que são professores, reabilitadores, terapeutas, pesquisadores. Então todo mundo que vai conectando com a gente para a gente poder ir tentando responder algumas dessas perguntas, né? Por que que existe tantos encaminhamentos falhos? Por que que a gente tem... tanto prognóstico ruim, ou seja, os resultados do tratamento não funcionam tão bem? Por que que a gente tem práticas terapêuticas e avaliadoras que não são cientificamente pautadas? Então eu posso contar uma série de histórias aqui para vocês sobre pessoas que criam suas próprias técnicas porque acham que elas são boas, mas não têm evidência, não funcionam, atrasam o tratamento do paciente. Enfim, é um pouco esse eixo e essa linha de discussão que eu quero trazer para 2017. Além disso, tem um monte de outras ideias que eu estou tentando tirar do papel, acho que deu uma pausa aqui para a turma, mas voltou. Tem uma série de outros pequenos projetos que a gente está tentando tirar do papel em grupo, e aí que eu vou falar um pouquinho do autismo, vou falar um pouquinho da educação básica sobre neuropsicologia. Então a gente está com alguns projetos que vão acontecer em 2017, além das 4 lives mensais que eu já falei aqui, a gente vai ter alguns cursos que vão acontecer em 2017, mas dessa vez, além dos meus cursos que eu já faço normalmente, e os workshops que a gente faz aqui em São Paulo, o curso que eu estou dando de reabilitação vai começar, né, que a gente montou em Belo Horizonte, um curso bonito, porque vai ter a parte prática, vai ter a parte teórica, os alunos vão pôr a mão na massa para tratar pacientes, trabalhar com pacientes. Então, além
de ter todo essa construção de educação em neuropsicologia que a gente está fazendo, a gente vai ter 2 cursos que são xodós nossos e que a gente está desde o meio do ano passado desenhando e construindo. Ainda não vou passar todas as informações porque eles estão em formação, mas já posso adiantar que um é um curso muito legal de autismo, então aguardem, novidades virão por aí em breve. Onde a gente vai trazer, se tudo der certo e tudo parece que está caminhando por aí, são mais de 8 profissionais da área de autismo, pessoas que trabalham de verdade no dia a dia e têm essa prática há muito tempo com autismo. E o outro é um curso de formação básica em neuropsicologia, mas essa neuropsicologia que eu estou falando aqui. Essa neuropsicologia que a gente acredita menos fragmentada, uma neuropsicologia que olha para a prática real dos pacientes, uma neuropsicologia que olha para a prática funcional das pessoas. Então não ficar falando de coisas complexas ou temas muito desconectados e que todo mundo gosta, todo mundo baba, todo mundo fala, meu Deus, como esse professor sabe muito, mas na hora de você usar na tua prática você não tem a mínima ideia de como que isso funciona, né? Então, enfim, a gente tem uma série de temáticas que bordeiam o funcionamento do ser humano, que são super relevantes, e é um pouco com isso que eu trabalho e que eu venho trazendo na minha prática clínica e também na minha prática educacional, docente, na minha troca com as pessoas, tá? Tô com uma série de perguntas aqui, vamos ver se eu consigo... a Ana Júlia falou, será que dá para falar um pouco mais de TCC? Qual a diferença entre psicólogo e... Olha quanta pergunta legal. Psicólogo e psiquiatra. A Andressa falou, eu amo ser psicóloga, pois me realizo em saber que posso ajudar alguém. É uma área importantíssima para a humanidade de modo geral. Concordo. Borderline, então mais interesses sobre o excesso de medicação. Como vamos sinalizar e o quanto interfere no processo terapêutico. É muito bom focar na educação básica, enfim, são tantas perguntas, a gente não consegue responder tudo, a gente vai devagarzinho construindo, mas o que eu quero mostrar para vocês é como esse espaço de construção, ele é amplo, a gente pode aqui discutir temas afins, né? Então, por exemplo, essa parte de medicação. Um exemplo que eu estava até discutindo ontem a gente concluiu um curso muito bonito que a gente começou em dezembro. A gente construiu um curso de integração entre TCC e neuropsi. Esse é um curso que há 6 anos atrás, em 2011, foi a primeira vez que eu montei ele no Centro Paulista de Neuropsicologia, aqui em São Paulo. Então, por muito tempo, eu estava percebendo que a TCC e a neuropsi, em diversos momentos, a terapia cognitiva comportamental e a neuropsicologia, em diversos momentos, estavam se tocando na sua prática clínica, né? Então eu tinha um paciente ansioso, eu via que várias vezes a atenção dele flutuava. Eu tinha um paciente depressivo, eu percebia que várias vezes a memória dele era muito fragmentada e muito boa para eventos negativos. Então com isso, eu comecei a falar, bom, acho que a terapia cognitiva comportamental e a neuropsicologia tocam em pontos muito parecidos. Porque já há 6 anos atrás, né, antes disso, eu já trabalhava com TCC para reabilitação. Então, olhando um paciente com AVC, AVE, com lesão encefálica adquirida, com, enfim, todos os transtornos ou as lesões mais comuns ou os distúrbios, né, como enfim, não importa qual era a etiologia por trás, a gente já tinha um espaço dentro do Centro Paulista de Neuropsicologia para pensar terapia, né? Então cada um tinha a sua abordagem, então alguns eram psicanalistas, outros eram gestalt, enfim, e eu sempre fui TCC, naquela época eu era muito mais terapeuta cognitivo comportamental, estudava, fazia formações, fiz meu curso no Instituto do Albert Ellis e tal, então eu estava ali com essa visão da TCC, dentro da reabilitação. Mas aos poucos eu comecei a perceber que a neuropsi também podia estar dentro da clínica psiquiátrica, né? Na ansiedade, na depressão, no borderline, enfim, todos os transtornos que a gente tem.
E aí o que acontece é que há 6 anos a gente montou esse curso e esse workshop e ele foi acontecendo por vários e vários anos. E ano passado a gente decidiu construir esse workshop pela primeira vez online, né? Então foi uma experiência muito legal. A gente agora, para a gente poder realizar as nossas, como eu posso dizer, as nossas pretensões em ciência, né? Que é um pouco disso que eu estou falando hoje aqui com vocês. E vendo o sucesso das lives e vendo o sucesso do Facebook, a gente decidiu montar um estúdio onde a gente pode produzir nosso conteúdo e convidar as pessoas que a gente gosta, e entrevistar as pessoas que a gente gosta e fazer coisas que a gente gosta. Então, a gente acabou decidindo montar o nosso curso de integração e TCC online. Integração da TCC e Neuropsi online. Foi um curso muito bonito, a gente montou uma primeira parte do curso todo online gravado, deixamos disponibilizado para os alunos em dezembro. A devolutiva foi maravilhosa, os alunos adoraram, várias horas, as pessoas viram as aulas várias vezes, né? Revisitaram o conteúdo e a partir disso, ontem, domingo, a gente teve a segunda parte do curso, que foi 8 horas de aula online, mas não gravada, foi via streaming, né? Então foi muito legal, foi uma experiência diferente, muito joia, muito rica, por mais que a gente está aprendendo, a Gia aí participou, a Karen participou, então por mais que a gente também está aprendendo a usar os meios digitais, então, enfim, às vezes a internet não funciona do jeito que a gente quer, mas a gente passou um domingo, pelo menos para mim, muito agradável, cansou para mim de verdade muito pouco, e a gente pôde trocar, contar casos e bater um super papo sobre a integração desses dois sistemas, né? Então, a gente conseguiu provar que a gente pode fazer coisas muito legais via web. Então, a integração da TCC e da Neuropsi, claro, esse foi um curso de 14 horas no fim, 6 horas gravadas e 8 horas junto, mas a gente já deu o primeiro passo, né, que foi discutir como esse modelo interliga, como a TCC e a Neuropsi se conectam, e a partir de agora, claro, e aí também falei de cada transtorno, da ansiedade, da depressão, enfim, mas a partir de agora a ideia é que a gente possa continuar essas discussões com mais exemplos de caso, com mais ferramentas que ajudem na interligação e principalmente conectando, né, as estratégias específicas que a Rehab e a Neuropsi trazem para dentro da clínica e as estratégias que a terapia cognitiva trazem para dentro nessa mesa de discussão para que a nossa intervenção no nosso paciente seja mais efetiva e mais adequada, né? Então, deixa eu ler aqui uns comentários. Enquanto isso, falo, e aí a gente precisa trazer. O Daniel de Oliveira, falando do Janeiro Branco, né? O Janeiro Branco está sendo uma campanha para conscientização do cuidado da saúde mental e emocional. Começou em Uberlândia, mas vários profissionais do mundo estão fazendo ações para divulgar, como palestras, caminhadas e outros. Eu e algumas parceiras psicológicas vamos fazer uma palestra aqui em BH. Daniel, por favor, ponha a data online para que a gente possa divulgar. Você sabe que eu morei 2 anos em BH, então eu tenho muitos amigos em BH e um público bem grande nessa cidade tão importante para a psicologia no Brasil. Bora, põe aí, vamos ver essa palestra para a gente divulgar ela. Tenho também bastante familiares de pacientes, então bastante gente pode se interessar. Sem dúvida, né? Eu sempre brinco, e eu acho que esse é um exemplo um pouco triste, um pouco engraçado ao mesmo tempo, mas é um exemplo que eu sempre falo como é importante a gente falar de saúde mental e de cognição para as famílias. As pessoas não têm muita noção o que é cognição. Se imagina a gente, né, que a gente fez faculdade 5 anos, eu ouvia, começa que eu já venho de uma família de psicólogo, então eu ouvi a palavra cognição a minha vida inteira. Cognição, tal. Mas eu não tinha a mínima ideia o que era. Cheguei na faculdade, cognição. 5 anos ouvindo cognição, o que é cognição? Fiz especialização, curso de formação, mestrado, doutorado, e ainda tenho dúvidas, né? Emoção é cognição? Comportamento motor é cognição, personalidade é cognição, criatividade é cognição, enfim, tudo é cognição. Então, imagina um paciente, você falando lá
olha, a cognição do seu pai não está muito boa, a cognição do seu esposo está ruim, enfim. Então, eu sempre conto a história dos 3 João, né? Então, tem 3 senhores João e cada um dos Joãos está deitado numa cama. E os 3 não conseguem sair da cama. E cada João não sai da cama por um motivo. O primeiro João não sai da cama porque ele cortaram as pernas dele, ele teve um acidente de carro, ele perdeu as 2 pernas. Então, se ele sair da cama, ele cai. O segundo João não sai da cama porque ele teve uma lesão medular e essa lesão medular acabou provocando a perda do controle dos membros inferiores. Então, ele também não sai da cama. E o terceiro João não sai da cama porque ele tem depressão. Ele não consegue, ele tenta levantar da cama, mas ele tem muita depressão. A pergunta que eu sempre faço é, qual dos 3 Joãos poderia levantar? Né? Então, a ideia de que, se você perguntar para uma pessoa bem humilde, ele vai falar assim, o primeiro não consegue porque não tem as pernas. O segundo quebrou as costas, né? Entendi. Mas eu conheço um cara lá na minha cidade que ele também quebrou as costas e ele consegue andar. Então, acho que esse daí podia se esforçar um pouco mais. Já o terceiro João, não, o terceiro João é preguiçoso, vagabundo, não quer nada com a vida, gente que gosta de ficar com o papo pro ar, barriga para cima, sabe? E se a gente for pensar, a gente sabe muito bem que no estado emocional de um depressivo, é bem capaz que ele se levanta e pode fazer uma tentativa de suicídio, pular de uma janela e tal. Então, a ideia do o que é cognição, né? O que é o pensamento, isso não está claro. Então eu estou falando tudo isso porque essa ideia do Janeiro Branco é maravilhosa. Levar a saúde mental, o bem-estar mental, o funcionamento mental para outras pessoas é parte, por exemplo, da minha missão. Então as lives fazem isso, né? Me dão esse privilégio de hoje poder estar aqui na minha casa, com a minha família, e a gente está podendo discutir a nossa prática clínica e a nossa experiência em neuropsicologia, terapia cognitiva. Então isso é muito legal. A Edneia falou que teve uma boa compreensão sobre neuropsicologia e TCC na especialização, isso é legal. O Júlio falou, Tiago, de certa forma a avaliação neuropsicológica muda a forma com que eu trato, reabilito um paciente com características de depressão ou mesmo ansiedade. Júlio, foi isso que a gente falou ontem por 9 horas, né? Conhecer melhor o funcionamento cognitivo do teu paciente com depressão ou ansiedade vai te ajudar a pensar melhor as estratégias de intervenção, né? Eu falei isso ontem na aula e eu preciso enviar esse slide para os alunos e também postar aqui para vocês. Tem um slide que fala como escolher técnicas ou como escolher abordagens terapêuticas dependendo do grau de abstração ou o grau de concretude do paciente. O que quer dizer isso? Se eu tenho um paciente que ele é extremamente concreto, ele não consegue simbolizar, ele não consegue entender os símbolos, os significados mais complexos de uma comunicação, então para esse paciente eu não posso usar estratégias terapêuticas que sejam pautadas na discussão ou na compreensão profunda de significados. Então, se é um paciente muito simples, ou um paciente que pós-lesão, eu estou pensando aqui muito em paciente pós-lesão, tá? Um paciente que pós-lesão ficou muito concreto, inflexível, com dificuldades de pensamento e raciocínio mais abstrato, a gente vai ter que usar técnicas possivelmente que sejam mais de mudanças comportamentais, ou de mudanças ambientais, ou treinamento familiar, ou treinamentos que sejam repetitivos com o objetivo de desenvolver novos comportamentos. Quando eu falo de um paciente que ele está menos prejudicado no raciocínio abstrato, na compreensão simbólica, eu posso usar técnicas tão complexas quanto discussão socrática, simbolização, interpretação de situações, reestruturação cognitiva mais complexa, enfim. Então, quando eu conheço melhor se a ansiedade e a depressão do meu paciente ela tem componentes neuropsicológicos muito fortes, então, por exemplo, um paciente depressivo que tem muita dificuldade... Quer ver um exemplo clássico antes do depressivo? O fóbico social. Você chega para o paciente com fobia social e fala assim, cara, vamos pensar uma estratégia para você ir na festa. Eu estava contando esse caso semana passada. Vai ter uma festa. Ontem eu contava para os alunos, vai ter uma festa. E
e você foi convidado, você está com muita vontade de ir, por que você não vai? Aí ele fala, não, porque se eu me sentir mal lá, eu não consigo sair, eu não sei como sair da festa. E aí você fala, tá, calma, vamos pensar em formas ou cenários para que você possa, um pouco de roleplay, né, de imaginação ativa, vamos pensar em saídas. Então você está lá na festa, de repente alguém te tratou mal, como que você faz para ir embora? Não sei. Tá, mas imagina que a pessoa chegou perto de você, te ignorou e de repente ela foi embora. O que você faria? Não sei. Tá, e se um amigo te pergunta o que você está sentindo, o que você fala? Não sei. Então, eu tentava cavar com esse menino, cavar estratégias alternativas ou cenários mentais e saía nada, saía zero. Ele não conseguia produzir respostas. Aquilo que a gente estava falando ontem, ele não tinha repertório comportamental. Então, para um paciente desse, se eu começar a interpretar muito, se eu começar a pensar muito por que ele não consegue, ou se eu começar a usar a discussão socrática, o que isso passa na sua cabeça, o que você sentiria na hora, ou como você se comportaria, possivelmente ele não consiga. Então, com esse paciente, eu preciso ir atrás de estratégias que sejam mais comportamentais, estratégias que sejam mais... eu preciso mediar esse comportamento. Então eu vou ter que agir um pouco mais como o cérebro que está falhando nesse momento dele. E eu vou ter que começar a construir com ele pequenos cenários alternativos para que a gente possa pensar em soluções. Então, por exemplo, tá, vamos supor então que a pessoa te tratou mal e você chegasse e falasse, eu não gostei disso, eu não aceito que você me trate assim. Como que seria? Ah, seria assim, assim, assim. Tá, e se você chegasse e falasse, você me tratou mal, então eu vou embora. Como que seria? O que isso geraria? E se você falasse, olha, não estou me sentindo bem, comi alguma coisa mal, vou embora. Enfim, a ideia é como que a gente poderia mediar o processo simbólico dele, já que ele ainda não consegue produzir sozinho. E depois, como diria o próprio Luria, depois de mediar, a gente começar a fazer metacognição. Ensinar para ele como eu pensei para chegar ali. Para que ele possa modelar esse comportamento. E a partir de conhecer a minha forma de estruturar essa intervenção, ele possa fazer a dele a partir das próximas vezes. Né? Bom, então, quanta coisa que a gente está falando, né, que a TCC e a neuropsi estão próximas. Se a gente conhece o ambiente das intervenções de TCC e o ambiente das intervenções de neuropsi, a gente começa a dar intervenções ou buscar intervenções que sejam mais práticas. Um pouco do que eu vou falar, eu vou dar esse curso em Belo Horizonte de reabilitação neuropsicológica, um curso prático teórico, né? São vários encontros onde eu ensino o básico de como fazer desde a avaliação funcional e desde a avaliação neuropsicológica focada em reabilitação até como que é o processo de reabilitação das diversas funções neuropsicológicas. Nesse curso, eu estou menos focando em populações, então tipo criança, adulto, idoso, e estou muito mais focando como funciona as diversas habilidades cerebrais e como que a gente planeja intervenções olhando para a funcionalidade. Ah, Thiago, então você vai falar de joguinho, né? Jogo que treina a memória, jogo que treina a atenção. Exatamente o contrário. Eu não vou falar de jogos. Eu não vou falar de nada de intervenções prontas. Eu vou falar como funciona o cérebro, como funciona a memória, a atenção, funções executivas, funções socioemocionais, e a partir das funções a gente planejar intervenções para o problema real da pessoa. Então, por exemplo, uma aluna com TDAH que não consegue estudar porque a atenção está muito variável, né? Então, a velocidade o controle, a sustentação da atenção está muito ruim. Como que eu poderia construir uma intervenção que seja em todos os níveis, desde o nível função até no nível habilidades de autocontrole e autoeficácia e metacognição? Como que eu gerencio o ambiente, as exigências do ambiente, por exemplo, com a atenção dela, e posteriormente como que a gente começa a modificar também a família, a escola e as outras estruturas. Então, pensar
o que o neuropsicólogo ou o que o psicólogo precisa fazer. O que o psicólogo precisa fazer? Eu te trago uma dificuldade, seja ela qual seja. E o meu trabalho é pensar em como eu soluciono essa dificuldade. Né? Como que eu te ajudo a solucionar essa dificuldade. Como que eu te ajudo a planejar e prevenir que essa dificuldade ocorra outras vezes. E como que eu, nesse processo, te ajudo a se tornar mais perto daquilo que você quer ser. Sei lá, essa é um pouco a minha visão dentro da minha perspectiva de psicologia e neuropsicologia, né? O papo aqui no chat do Mundo da Psicologia tá, como dizem os meus amigos mineiros, torando, né? Então, um monte de gente comentando um monte de coisa aqui, eles já estão num bate-papo entre eles, discutindo sobre psicanálise, discutindo sobre TCC, enfim, um monte de coisas tão interessantes. Gente, realmente eu não vou conseguir ler tudo isso agora. Pessoas falando, eu tô doido para estudar psicologia, outras pessoas, a Isabela Carla falando, você vai se apaixonar, o Douglas falando que tá doido para estudar psicologia, a Sara perguntando como socializar uma pessoa antissocial. Sara, vou usar essa tua pergunta para te falar uma coisa que eu digo para os meus alunos de reabilitação. A maior dificuldade que eu, Thiago, tenho é quando alguém chega e fala: Thiago, como que reabilita uma pessoa que não sabe ler? Normalmente eu sempre digo, não tenho a mínima ideia. Aí a pessoa olha, né? A pessoa pagou um curso de reabilitação, vai ver a aula do cara e o cara tem a cara de pau de dizer que não sabe. E aí um outro aluno vira e fala: Thiago, como que trata a atenção? Conheço um menino que tem TDAH, como que trata? E eu sempre falo, não tenho a mínima ideia. Não, mas como? Você não fez mestrado e doutorado em TDAH e o doutorado não foi em reabilitação? Foi. Mas você não sabe? Não, desse jeito que você perguntou, não sei não. Então, o que eu estou querendo te dizer? Quando você me pergunta como socializa uma pessoa antissocial, eu tenho que começar dizendo que cada pessoa antissocial, ou que tenha dificuldades sociais, vamos dizer assim, ou até que tenha um transtorno antissocial, enfim, é um mundo. Do mesmo jeito que cada pessoa que tem dificuldade de leitura é um mundo. Cada pessoa que tem desatenção é um mundo. Esse é o papel do neuropsicólogo. Esse é o papel do terapeuta. Esse é o papel do reabilitador. Ler as complexidades de cada paciente e, a partir disso, planejar uma intervenção. Né? Esse é o papel da avaliação neuropsicológica, da avaliação funcional, do plano de intervenção, do estabelecimento de metas, da construção do plano de intervenção e, posteriormente, da aplicação das técnicas e do segmento terapêutico. Então, essa é a jornada que eu estou convidando vocês, para que 2017 a gente possa chegar mais longe ainda. Já foi legal as dicas que eu fui passando, já foram ótimas as lives, a resposta do povo. Hoje a gente teve um público gigantesco aqui assistindo, então é isso. Agora, a meta nossa de 2017 inicial é poder, de um lado, aprofundar em conhecimentos que são essenciais, então trazer um conhecimento para o profissional da neuropsicologia e da psicologia. Eu tenho isso dentro de mim, de poder trocar com os meus colegas e meus pares que estão na clínica terapêutica, mas por outro, eu quero que chegue mais gente. E eu quero que chegue gente com uma cabeça diferente da que está chegando hoje, porque acredito que a maioria das pós-graduações vê o homem fragmentado. A atenção está aqui, memória está aqui, função executiva está aqui, ó. Mas eu não olho para o ser humano que está ali. Eu não sei como que ele amarra o cadarço, eu não sei como que ele pega um troco na esquina e eu não sei como que ele ama. E ou a gente integra isso, ou a nossa avaliação e a nossa intervenção terapêutica vai ser fragmentada. Né? Então, nesse ponto, eu espero poder também contribuir com uma nova visão da neuropsicologia. Ou, não uma nova, porque isso é coisa de Lúria, isso é coisa de tantas pessoas legais, Will Vissaker, enfim. Mas trazer essa visão para cá, pra gente, em português, acessível, e toda segunda-feira às 19 horas, tá? Pra gente concluir, eu vou ler
algumas outras mensagens e a gente já vai concluindo, porque já está chegando às 8 horas da noite, que é o nosso horário fim. Vou tentar esse ano respeitar as minhas próprias metas, que é terminar às 8 horas. Catiúcia, super amiga, querida, um abraço pro teu marido, pessoa querida, enfim. A Reab é encantadora, por isso o tratamento é individual e planejado para cada paciente. Mais bem escrito eu não poderia escrever. Elizabeth, você acredita ser possível bons resultados em termos gerais? A utilização da terapia focada no esquema, não sendo em reabilitação, é claro. Claro, a terapia focada em esquema também espero poder discutir um pouco ela aqui, mas ela é essencial, assim como essa onda nova que o Beck está trazendo, né, que é o modelo genérico da cognição, assim como que chama aquela nova abordagem da terapia comportamental, dialética, são técnicas, melhor, eu vejo muito como abordagem, né, são abordagens teóricas, práticas fundamentais. Helenice, para uma criança com déficit de atenção, a princípio é necessário uma intervenção do psicopedagogo ou do psicólogo. É mais ou menos que nem eu estava falando agora, Helenice. É muito difícil dizer a princípio, porque cada caso é um caso, tá? Vai ter casos que a gente vai ter que carregar no aprendizado, então o psicopedagogo é essencial. Vai ter casos que a gente vai ter que carregar na terapia familiar, porque a família está desestruturada. Tem casos que a gente vai ter que carregar na reestruturação do ambiente e ensinar novas estratégias para a criança. Dá uma olhada na minha live sobre TDAH. Lá eu discuto um pouco essas coisas, tá? E deixa eu ler mais 2, 3 mensagens aqui da turma, do mundo da Psi. Sueli Medeiros. Professor, o curso de autismo que vocês vão fazer vai ser aonde? Vai ser online e presencial. Então, assim, para quem é de São Paulo, até 20 lugares, até 20 vagas a gente vai ter presencial. A partir das 20, que lota o espaço que a gente tem alugado para esse evento, a gente vai para o streaming online. Então, as pessoas vão poder assistir online o curso, tá? Arthur, verdade, é isso aí, Arthur. Maria Helena, estou adorando, sou acadêmica, muito bem. Magazine, que estava lá desde o começo com a gente, a totalidade do ser humano está presente em todas as abordagens da Psi. É isso. Né? Eu acho que o que faz a gente escolher uma abordagem é algo tão complexo que essa não é a minha pergunta problema para eu investigar, né? O que fez eu escolher a TCC e não a psicanálise? Essa não é uma pergunta que eu quero desbravar, pelo menos não agora, ela é muito complexa e eu acho que tem perguntas que valem a pena a gente discutir tomando uma cerveja e batendo um papo, comendo uma comidinha e um petisquinho, porque são quase perguntas de cada um, né? Assim, então o que me levou, o que te levou é muito complexo, mas eu concordo com você, em cada abordagem ali existe o ser humano, ou pelo menos a busca de compreensão do ser humano, por isso que quando você lê o autor original, não importa qual seja, é muito gostoso de ler. Então os grandes teóricos, eles são bons de ler. Né? Bom, eu queria... Júlio, vem para Curitiba. Vambora, Júlio, ô louco, bora planejar. Inclusive já tem uns planinhos para Curitiba aí, tá? Depois eu conto nas próximas. Eu tenho umas alunas e umas parceiras muito legais em Curitiba, a gente está pensando algumas coisas, tá? Helenice, muito obrigado, vou olhar. Rayane, Thiago, passa dicas de possibilidade de estudo da neuropsicologia nos Estados Unidos se tiver. Olha, minha dica nos Estados Unidos é buscar a Sociedade de Neuropsicologia Internacional, a INS. O ex-presidente, a ex-presidente, quer dizer, o marido e a mulher, ele era o ex-presidente, ela era, não sei se ela era tesoureira e tal. Conheci eles, tive um contato bem legal com eles em janeiro passado em Boston, no Congresso da Sociedade Internacional. E eles são professores universitários que têm alunos e tudo mais. Então vale a pena ir atrás, tá? Dá uma olhadinha na INS. Bom, gente, é isso. Obrigado pela presença de todo mundo. Brasília vai chegar, inclusive daqui a pouco. Março ou abril, se eu não me engano. Então a gente já vai começar a divulgar, tá? Fica de olho aí, Sinara. Já já a gente passa, tá? Um grande beijo, um grande abraço. Obrigado por todo mundo. Sem vocês não funciona. Sem a presença das pessoas, a troca, as perguntas. Eu sei que teve muitas perguntas no grupo do Mundo da Psi, eu não consegui responder, mas sem essa troca, sem a presença de todo mundo, a gente não consegue. Então vai ser assim, os 4 encontros. Um encontro com um tema que eu vou definir, um encontro de bate-papo,
um encontro que vai chamar de pai para filho, onde eu vou sentar com meu pai e meu irmão e a gente vai discutir terapia e terapêuticas e prática, e um quarto encontro onde a gente vai falar de temas, tá? E os temas eu tô copiando aqui de vocês. Quando vocês postam, eu já pego, anoto e tô planejando, tá? Muita gente querendo saber sobre borderline, transtorno desafiante opositor, enfim, acho que vai ser alguma coisa por aí da próxima vez. Então, semana que vem, como esse foi o de perguntas, semana que vem vai ser o primeiro de pai para filho e depois a gente vai ter dois temas, mais um tema, se eu não me engano, é isso mesmo. A gente vai ter no dia 23 de pai para filho e no dia 30 um tema. E aí a gente recomeça o mês nesse formato. Tá bom, gente? Sônia, Salvador ainda não, mas a gente conversa. Valeu, Ana, valeu, Tércia, valeu, Sinara, valeu, Isabela e Carla, Ana Maria, Renata, obrigado pela presença. Até semana que vem. Valeu!